recebeu Sim. o relator do projeto da Assembleia do ICMS, o deputado Luiz Eduardo. Vamos repercutir um pouquinho como é que foi essa entrevista, Júlio Pinheiro. Pois é, minha gente. Então, vamos lá, fechando esse ciclo ICMS. Júlio já comentou essa primeira parte, que foi a evolução da arrecadação, números apresentados mês a mês pela Secretaria de Tributação. Mas o assunto ICMS está na ordem do dia. E nesse aspecto, ontem nós tivemos aí uma espécie de desmentido do líder do governo na Assembleia Legislativa, dizendo que o projeto que vai reajustar, que vai tratar do orçamento do governo do estado para o ano de 2024, não tinha sido devolvido ao governo do estado, como chegou-se a comentar nas últimas horas, informação dada pelo relator, que é o deputado Luiz Eduardo. Liciane está fazendo referência à entrevista que ele deu ontem no Ligado das Cidades. Júlio Pinheiro vai trazer detalhes, mas o fato é que o líder do governo tentou desconstruir aquela palavra que a gente detesta falar aqui, uma narrativa que a oposição estava criando, que era a devolução do projeto. E aí ele deixou muito claro que só quem pode devolver um projeto ao governo do estado é o presidente da Assembleia. É um ato exclusivo da presidência da Assembleia. E que o projeto do ICMS não tinha voltado para o governo. E sim, foram pedidas algumas diligências. O projeto do orçamento não tinha voltado. E sim alguns pedidos de informações, que segundo o líder do governo, isso é uma rotina na casa, pedir informações para votar matérias em plenário. Então ele desconstruiu aquela informação de que a oposição tinha devolvido a LOA porque ela trazia aí um percentual, ela fazia uma projeção de orçamento com base num percentual que não existia no governo do estado. Com todo respeito ao líder Francisco do PT, que é um extremamente hábil, de muito bom trato com todos, tanto da imprensa quanto os próprios parlamentares, mas é porque quando se diz que o PT é a polícia das palavras, é uma verdade. Porque ele falou diligenciando, quando fala de diligenciar ou devolver, é porque o relator Luiz Eduardo ele explicou muito claramente. A proposta não tinha como tramitar da forma que foi encaminhada, ponto. O projeto não iria prosperar se estivesse da forma como estava. Ele explicou muito claramente isso. A previsão orçamentária para o ano que vem, no projeto de lei orçamentária anual que foi encaminhado pelo governo do estado, já contava com a aprovação desse ICMS em 20%. Isso, e claro que não é fato ainda, porque a gente não tem sequer essa matéria tramitando lá na Assembleia Legislativa. Então o que o deputado Luiz Eduardo falou? Olha, ou esse projeto tramita ao lado, paralelamente, concomitantemente, a um substitutivo, prevendo 18%, e a gente aprovando, se tiver a aprovação dos 20%, tudo bem, a gente mantém a matéria, senão a gente aprova o substitutivo com 18%, ou que estivesse tramitando também concomitantemente a proposta dos 20% do aumento da alíquota modal do ICMS, que não foi o caso. Então o que o deputado disse, não há como isso tramitar desta maneira. E esse foi o, entre aspas, termo devolução. E claro, o líder... E é somente isso, pessoal. A diferença é essa, é uma briga de palavras. Porque no fim das contas, pessoal, há uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal que permite que você faça a tramitação de uma matéria com a previsão orçamentária maior, desde que a matéria que justifique essa previsão esteja tramitando também concomitantemente, que não é o que aconteceu. Por isso que o Luiz Eduardo falou que diligenciou e tentou falar com Raimundo Alves, o secretário do Gabinete Civil, tentou falar com membros do governo do estado para falar. Encaminha a proposta que ela tramita junto, mas não conseguiu, segundo ele, sequer ser ouvido por eles. Por isso que diligenciou a presidência da comissão, com o deputado Tomba Farias, do PSDB, para que ele fizesse esse encaminhamento da matéria de volta para o governo do estado. E foi somente isso. O deputado Francisco do PT, ele foi explicar os termos para deixar claramente que não houve uma devolução, ninguém pegou o projeto, o calhamaço de papel e levou de volta lá para o gabinete. Não é isso, pessoal. Enfim. Briga de palavras dos dois lados, né, Júlio Pinheiro? Sim, com porque certeza. A oposição também quis dar um peso à diligência, dizendo que era devolução. Então, tanto a oposição quanto o governo tentam aí, com essa palavra que eu vou dizer, detesto, narrativa, cada um criar a sua história. E é essa história que está sendo desmentida. Agora, fato, o deputado Francisco do PT, que é líder do governo, ele em nenhum momento ele foi além da explicação do termo devolução. Somente. Ele não falou em plenário sobre a questão do percentual
que o governo do estado está trabalhando na LOA de 20%. Ele se restringiu apenas a dizer que não houve devolução. Em nenhum momento, Júlio, ele se prolongou para entrar na questão mais técnica e que motivou aí as diligências, e que motivou toda a diligência que foi pedida pela oposição. Ele se restringiu apenas a dizer: esse ato de devolução só cabe ao presidente, e isso não aconteceu. E o que a oposição queria ouvir ontem, até era mais um pouco, era saber por que o governo estava planejando uma peça orçamentária com base num percentual de 20% que ainda não foi aprovado pelo Poder Legislativo nem discutido. Esses dados que foram apresentados pelo boletim do Cefaz, gente, apresentados nessa semana, inclusive, que está também em destaque no portal da Tribuna do Norte e no jornal impresso da Tribuna do Norte, cai por terra, continua a cair por terra a ideia do governo de trazer, de aumentar essa alíquota do ICMS, apesar de ser um aumento de 1%? Não, que na verdade não é 1%, né? Seria 11% se a gente for... O aumento, teve o crescimento de receita de 1%, mas enfim, é uma conta que não cabe pra gente falar, mas não vai caber, na verdade, esse tipo de informação não vai justificar por parte do governo a retirada do projeto, de forma alguma. A gente sabe que eles não vão voltar atrás com relação a isso, mas a gente sabe também que os deputados vão ter um argumento a mais para tratar e para analisar essa matéria de uma maneira mais cética. E o principal de tudo, pessoal, é saber o que o governo pretende fazer caso consiga esse reajuste salarial. Ou salarial não, perdão. De alíquota. É só para o reajuste salarial dos servidores? É só para aumentar o salário dos servidores públicos? Porque parece que o governo do estado tem gerido no Rio Grande do Norte somente em prol dos servidores públicos. Qual foi o maior feito do governo do estado até agora? Colocar os salários em dia. Quase 7 anos, pessoal. Quase 7 anos que a ladainha é a mesma. E a gente fica, mais uma vez, reféns do funcionalismo público quando o governo do estado diz que só vai aumentar, que só vai ter reajuste salarial se aumentar a alíquota modal do ICMS. É só para isso? E agora o governo quer reajustar também vinculando o reajuste do servidor ao aumento da alíquota, porque isso já está vinculado, né? Claro. É mais uma vez a gente, o contribuinte, pagando mais uma taxa de impostos que já é muito alta para todo mundo, pagando mais para que isso seja revertido para entregar reajuste ao servidor. Por mais que eles tenham direitos, a gente não pode vincular nesse momento uma carga tributária maior para que o governo cumpra uma obrigação, que é repor também o salário dos servidores. Né? Então mostra uma desorganização aí financeira do governo que está atrelando um aumento de arrecadação, um aumento de alíquota à possibilidade de dar um reajuste ao servidor que ele tem direito. Então, se o governo estivesse financeiramente organizado, Júlio Pinheiro, se as coisas estivessem andando dentro de um percentual de alíquota que está sendo arrecadado agora, a gente não estaria com essa imposição, com essa vinculação que o governo quer fazer para dar um reajuste ao servidor, aumentando a carga tributária para o contribuinte potiguar. Isso é que está muito errado. E mais grave. Porque a gente só assiste isso, a gente não viu o governo apresentar também nenhum projeto de aumentar essa arrecadação enquanto essa alíquota se manteve em 18%, né? Meio que se descansou ali, fazer parceria com as empresas, traçar estratégia, gente, para tentar reverter esse cenário. Eles se confiaram de que realmente a alíquota vai aumentar para 2025. E além de não atuar, Alice, você foi perfeita falando isso, além de não atuar para incrementar a arrecadação de uma maneira que não seja através de aumento de impostos, o governo do estado não tem feito absolutamente nada para cortar gastos. Eu desafio qualquer pessoa daqui, de nós todos que acompanhamos o dia a dia, a gente está no noticiário, claro que o nosso ouvinte não tem a obrigação de ver isso, mas a gente acompanha diariamente qual foi o anúncio que o governo fez de redução de despesas durante todo esse período. Nenhum. A gente não vê nenhum anúncio de redução. A gente vê denúncias de mais de 3 mil servidores da educação, de professores que estão fora de sala de aula, e o governo silencia sobre isso. O governo até hoje não apresentou os dados do censo da educação. Pelo contrário, abriu um concurso. E a gente não vê o governo do estado explicar o motivo pelo qual gasta tanto e não consegue gerir um estado que caiba dentro da sua receita. O que eles querem? É aumentar o tamanho do cobertor, não é se adequar a ele. Então o governo e muito mais fácil você ter um aumento de receita através de um aumento de impostos do que você incrementar de maneiras enfim, mais sustentáveis, com o incentivo à chegada de empresas, com o aquecimento da economia em si. Júlio, no primeiro semestre desse ano, só para a gente dar esse fecho e virar esse assunto, no primeiro semestre desse ano a FEComércio trouxe a Natal um dos maiores especialistas aí em tributação no país, e ele dizia muito claro para um auditório lotadíssimo que foi no Teatro Riachuelo, ele dizia: o Rio Grande do Norte tem que aproveitar que hoje ele tem essa alíquota diferenciada menor para trazer investimentos para o seu estado. Ele tem o que oferecer, ele tem uma carga tributária inferior, e isso é atrativo para você
chamar as pessoas para investirem no Rio Grande do Norte. Isso foi dito no primeiro semestre deste ano. Até agora, a gente não viu nenhuma movimentação que desse esse incremento, que o Rio Grande do Norte dissesse, opa, sou diferente, quem investir aqui vai ter uma carga tributária menor. Porque os nossos estados vizinhos, Paraíba, Ceará, eles estão com a alíquota de 20%, né, mas isso não foi aproveitado. Vamos lá, vamos acompanhar. 8h21.